Enfim, o capítulo completo de Jujutsu Kaisen 254 chega a nossas mãos, com todas as cenas, mistérios e informações importantes que podem acabar vindo à tona em capítulos futuros. O que não tivemos em meia semana, temos agora na íntegra. Então vem comigo e vamos analisar esse capítulo. Veio muita coisa nova, sim. Teve coisa que nos spoilers não entendemos direito, não temos informações tão baseadas assim para concluir em algo. Lembrando que os spoilers dessa semana saíram meio quebrados, já que, como todos sabemos, os vazadores lá do Japão estão passando por certa dificuldade com o governo japonês. Então a versão oficial agora, em teoria, é a versão mais certeira para tudo que vem pela frente. Então vamos analisar essa versão e ver o que de fato aconteceu em Jujutsu Kaisen. Então vamos lá. O capítulo começa com Kusakabe apresentando seu domínio das sombras através da técnica chamada Nova Doutrina das Sombras Domínio Simples, Iai Lua Noturna. Esse Iai significaria a arte marcial do saque de uma espada, algo que Sukuna estranha por ele ser uma pessoa capaz de lançar os seus cortes. Então lutar com espadas contra ele talvez não fosse algo assim tão inteligente. E por isso, temos uma pequena explicação interessante com Kusakabe, onde ele fala o seguinte, abre aspas, o domínio simples, que é anti-domínio e anti-barreira, é capaz de anular o efeito de um golpe certeiro, mas não consegue neutralizar a técnica em si. É algo simples, mas um domínio ainda é um domínio, e dentro desse domínio, minha emissão de energia amaldiçoada é amplificada, e a técnica Sukuna acabará enfraquecida. Mais do que isso, a melhor parte é... Mas antes que Kusakabe terminasse a explicação sobre seu domínio simples, algo que é muito importante, o Sukuna acabou lançando os mantelares contra ele. A parte importante é que não são os mantelares que amplificam o alvo da técnica, ou seja, não eram os cortes que cortam o mundo, e Kusakabe acaba se defendendo desse corte lançado contra si, sem qualquer ferimento, o que tornou as coisas um pouquinho mais interessantes. Então vamos para a explicação. A capacidade de incorporar minha programação original de interceptar qualquer invasão ao domínio, uma reação automática. Até agora enfrentei os cortes de Sukuna quase que inteiramente na base de palpites sobre a manifestação e o movimento de sua energia amaldiçoada, mas isso ajudou um pouco. Sukuna também pareceu reconhecer essa velocidade de reação do Kusakabe, descrevendo como um nada mal, até porque é bem difícil desviar ou lidar qualquer que fosse seus cortes. Então até ali Kusakabe sim estava se destacando de algum modo. E para quem não entendeu ao certo como isso funciona, basicamente o Kusakabe tem um domínio simples maior, e o que entra dentro do seu domínio, ele tem uma entre aspas programação para assim que algo invadir, ele atacar ou se defender no automático. Nesse começo de luta, ele está só se defendendo, vendo os cortes de Sukuna invadirem esse domínio e se protegendo deles com sua katana, de forma não racional. É como se o corpo dele se mexesse sozinho. Nos quadros seguintes, vemos Kusakabe defendendo um corte no puro reflexo, um corte que parecia estar mirado em seu pescoço, um susto completo, onde, de acordo com o Xamã, Sukuna nem mesmo havia se mexido ou feito qualquer movimento para o lançamento dos cortes. Sukuna parece estar testando Kusakabe e se divertindo com o Xamã e também com o jeito que ele lidava com sua técnica. O rei então avisa sobre o próximo corte, o que Kusakabe entende por ele querer dizer que usaria os mantelar que cortam o mundo, ou seja, seria um ataque praticamente fatal. Vemos também que Sukuna começou a se interessar pelo jeito que Kusakabe reage às coisas, já que é muito interessante que ele ache alguém que desvia de seus cortes, já que até então não é tão comum alguém desviar dos cortes de Sukuna. Ou melhor, não é comum nem se defender deles como a Maki fez. Então sim, o Kusakabe é bem interessante. O Sukuna começou a brincar com isso, ver que é legal jogar cortes nele e se defendendo. Mas, entretanto, ele também pareceu ser apenas mais um peixinho na rede de Sukuna. Então o Rei das Maldições quis acabar com tudo muito rápido, já avisando que o próximo corte que ele usaria seria o corte que corta o mundo. Então temos um flashback de uma conversa entre Mei Mei e Yui Yui, onde a Xamã explica a seu irmão que ela e Nanami tinham mais potencial físico que Kusakabe. Ela diz que não era questão de se ver vencendo, mas era difícil imaginar Kusakabe perdendo. Ele é uma pessoa muito conveniente, capaz de fazer muitas coisas, o tipo de pessoa que você gostaria de ter em uma ilha deserta. Nanami descreve Kusakabe como um mestre em técnicas de espada, alguém com uma grande variação de técnicas e ainda tendo domínio sobre técnicas de barreira. Na visão de Kento, a verdadeira força de Kusakabe morava nas análises,
e nas suas decisões, coisa que ele demonstrava serem feitas através de um vasto conhecimento de Jujutsu. Porém, em meio a tantos flashbacks, a opinião mais interessante é de Satoru Gojo. Abre aspas. Ele tem um monte de carta na manga, como domínio simples. Só para iniciante, precisaria criar vários pactos restritivos. O Kusakabe completou seu domínio simples, sem precisar de nenhum pacto, e o alcance dele é bem amplo. A própria Miwa comenta em cima disso, que ela não conseguia manter o domínio simples sem estar com os pés no chão, o que não parecia ser o caso de Kusakabe. Depois de todo esse flashback, vemos que Kusakabe expandiu seu domínio simples, indo para cima de Sukuna, algo no mínimo esplêndido. E temos aqui nesse momento específico uma pequena informação sobre o corte que corta o mundo, algo que é bem interessante. Vamos lá, abre aspas. Expandiu o domínio simples justo no momento em que tem que carregar para ampliar o alvo da técnica. E essa frase é interessante porque, basicamente, Sukuna nesse momento assume que ele tem que carregar o corte que corta o mundo. Não é algo que pode ser usado de forma esdrúxula, a qualquer momento, quando ele bem entende. É um corte carregável, então já sabe onde eu quero chegar, não é? Em seguida, temos a explicação de Mei sobre esse domínio simples expandido por Kusakabe, onde ela explica da seguinte forma, abre aspas. O Iai da nova doutrina das sombras é basicamente um contra-ataque para atrair o oponente, mas o Kusakabe envolve o inimigo com o domínio simples depois. Então, o domínio simples é programado para atacar qualquer coisa que entre nele, por meio de reações totalmente automatizadas. É alguém que alcançou um nível de feiticeiro de primeira classe sem uma técnica amaldiçoada. Ataca não com o cérebro, mas com a coluna vertebral. É insuportável para aqueles que são derrotados. Mei explica de forma bem simples. Quando o Kusakabe está com seu domínio simples expandido, com um alvo dentro dele, seu corpo se move sozinho, sem qualquer raciocínio por trás. É apenas uma automatização de golpes para eliminar aquele alvo. E por isso, muitos feiticeiros não conseguem ler direito seus ataques, já que não é algo que se trata de pensamentos. Ele não analisa o alvo ou pensa o que vai fazer. Ele apenas se move de forma instintiva. E isso é muito interessante sim. Até porque, se o Kusakabe consegue, ele poderia ensinar a outras pessoas. E dependendo do prodígio que vai aprender isso, sim, é possível aprender em 3 meses. Então pode ser que algumas pessoas aí tragam coisas novas sobre Jujutsu nos próximos capítulos, baseado nessa técnica do Kusakabe. Em seguida, vemos Kusakabe fazendo um avanço surrealmente rápido contra Sukuna, e sem que nem mesmo o rei percebesse, o xamã já havia feito centenas de cortes por todo seu corpo, junto à sua katana. Nanami acreditava que não havia um ser humano capaz de lidar com essa pressão, tirando aqueles que não precisariam se preocupar com isso, como Satoru Gojo e seu Mugen. Kusakabe continua aquela pressão até que sua katana quebra, e quando ela quebra, ele gira seu corpo e joga seu sobretudo no rosto de Homem Sukuna, socando o rei das maldições e o agredindo também com seus chutes. Os dois literalmente saem na mão, e o mais interessante é ver que até o momento não há os mínimos sinais da emissão de energia amaldiçoada reversa por parte de Homem Sukuna. Ele continua sem seu coração ferido por Maki e sem seus braços danificados por Yuji e Rika. Kusakabe, no meio da troca de golpes, também percebe que ele não era daquele jeito. Não era o tipo de homem que se arriscava daquela forma, mas naquele momento... Bom, vem à mente Kusakabe lembranças do diretor Yaga, e o que o diretor Yaga fez por ele e por sua irmã, em teoria, criando o boneco amaldiçoado Takeru, o que salvou a vida da irmã de Kusakabe que estava perdida. Então dessa vez, do Yaga ajudando Kusakabe, foi uma das poucas vezes sua gentileza, a gentileza de Kusakabe, foi retribuída com a bênção de um xamã ajudando. E sim, ele é muito grato ao Yaga. Isso vem muito somente no meio da batalha, já que ele não poderia abandonar os outros alunos. Todos ali estavam pondo a vida em risco, e ele era um adulto, e não podia mais fugir dali. Sabendo que o diretor Yaga, mesmo morto, não julgaria ele se ele corresse. Entretanto, sabia que o diretor, de certa forma, ficaria um pouco triste, e por isso o Kusakabe continua lutando. E temos então a opinião final de Mei, Nanami e Gojo sobre o Kusakabe. Abre aspas. Mas o principal motivo que faz colocar Kusakabe como número 1, mesmo reclamando muito, ele nunca perdeu sua integridade intelectual. Basicamente, ele é muito gentil. Kusakabe continuava avançando contra o Sukuna, entendia seu dever. Se ele fugisse, todos iriam morrer. Miwa, os alunos e os outros jogadores da migração e exceção estavam em risco. Se os moleques apostaram a vida, ele como adulto deveria dar tudo de si, imbuindo sua energia em sua katana quebrada. Kusakabe usa a mesma técnica do pai de Maki, recriando a sua katana,
dessa vez com energia, e tentando acertar o coração ferido de Ryomen Sukuna. Mas o rei, haha, óbvio, segurou com apenas 2 dedos da katana, uma derrota completa para Kusakabe. No quadro seguinte, Kusakabe já parece atingido por um desmantelar, que não tem como sabermos se é ou não o corte que corta o mundo. Isso é algo que eu não gostei e o capítulo não deixou claro. Qual corte atingiu Kusakabe? Se fosse o corte que corta o mundo, poderíamos deduzir que Kusakabe está morto. Sinceridade total. Se o Yuta não tancou, o Gojo não tancou e a Maki tá toda ferrada com um raiozinho negro, imagina o Kusakabe recebendo um corte que corta o mundo. Esquece, não é voltar mais. Entretanto, isso foi ocultado. E se foi um desmantelar simples que não atravessou, pode ser ainda que Kusakabe esteja vivo. Depois de tudo, o Yui chega ao campo de batalha para tentar salvar seu professor. Mas sem ninguém por ali, Sukuna acaba interceptando e cria uma situação de Yui que estaria prestes a ser morto. Porém, um piscar de olhos, o garoto sumiu e os cortes de Sukuna atingiram apenas o chão. No campo de batalha, o rosto não conhecido de Miguel estava em frente a Ryomen Sukuna, o primeiro feiticeiro que de fato o xamã nunca tinha ouvido falar até então. Lembrando, como eu disse no meio de semana, Miguel não é um xamã japonês, é um xamã africano. Então pode ser que Didi Akutami explore nele o Jujutsu de outros países, já que até então só vimos Jujutsu no Japão e tem sim referência a outros países, até em técnicas amaldiçoadas, como a técnica das 10 sombras de Megumi Fushiguro, onde o elefante que ele usa é um elefante também vindo da África. Então sim, pode ser que a África seja um lugar bem rodeado de maldições, além do Japão. E por isso o Miguel é tão forte, que muita gente não percebe, mas sim, o Miguel é um xamã muito forte. O cara simplesmente lutou com o Gojo, tá vivo e não foi ferido gravemente, não perdeu nenhum membro. Mesmo que a corda negra não esteja presente nesse momento, pode ser que o Miguel ainda assim dê trabalho para o Sukuna, mas isso veremos só nas próximas semanas. E bom, semana que vem tem capítulo de novo, vou trazer aqui no canal, então se inscreve aí para acompanhar e vejo vocês no próximo vídeo.